Olá, amigos! Uma alegria poder estar aqui com vocês hoje, conversando um pouco mais sobre os ensinos dos espíritos superiores que trouxeram para nós para facilitar, orientar, encaminhar a nossa jornada na Terra. Hoje trazemos o livro Mediunidade e Sintonia, no seu capítulo 19, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, que nos diz sobre os ceareiros futuros. Lá, Emmanuel começa a dizer para a gente assim: assunto inevitável na lavoura do bem, a preparação dos ceareiros futuros. Referimos-nos frequentemente à limpeza dos princípios que abraçamos e à elevação em que nos cabe conservá-los. Preocupação, aliás, mais do que justa, indispensável, porém, cogitar da formação daqueles que se nos farão continuadores do ciclo de serviço. Nesse momento, damos uma paradinha para pensar exatamente no que Emmanuel quis nos dizer, o que Emmanuel nos disse com essas falas. Emmanuel nos chama a atenção de que a obra, a grande obra, é do Cristo, consequentemente do Pai. Nós somos trabalhadores e trabalhadores temporários, porque mesmo que nos dediquemos toda a nossa encarnação ao trabalho no bem, ao trabalho com Jesus, temos encarnações e encarnações. Então, por isso é temporário. Estamos aqui em um tempo, em um espaço, em uma proposta. Por isso, temos que pensar naqueles que nos sucederão no trabalho que nós abraçamos, que desempenhamos com tanta vontade, com tanta dedicação, com tanto esmero. Porém, esse trabalho não pode cessar, esse trabalho precisa continuar. E para isso, precisamos trazer para junto de nós aqueles trabalhadores que desempenharão lá no futuro essa mesma tarefa. Com isso, precisamos realmente lembrar da pureza da doutrina, da proposta que é o trabalho espírita, o porquê que abraçamos esse trabalho, qual a nossa intenção, qual a intenção da própria doutrina. Sabemos que o trabalho espírita, além de dar função às mãos, à mente, ele precisa tocar os corações. O trabalho espírita não é só uma função. O trabalho espírita é um agente de transformação do ser, de elevação espiritual. Então, não nos basta produzir obras. Nós temos que, a partir das obras produzidas, fazer a grande transformação, a começar de nós mesmos e exemplificando aqueles que virão. Por isso é tão importante a gente pensar nessa pureza, nessa doutrina que nos foi entregue por Kardec, através dos espíritos superiores, mas que começa muito lá de trás, mesmo com a vinda de Jesus. Nós temos aí uma revelação que vem sendo revelada há tempos para cada um de nós. Então, nós temos hoje a luz da doutrina espírita que nos diz o quanto de responsabilidade nós abraçamos quando abraçamos um trabalho espírita. Porque esse trabalho espírita, ele não vai agir só nesse tempo e espaço que eu estou. Ele vai agir na minha eternidade. Sou um espírito imortal. Sou um espírito imortal. Tudo o que eu faço, tudo o que eu passo, tudo o que eu vivencio é para esse espírito que nunca cessa de evoluir. É para mim, espírito, que nunca para de buscar a sua felicidade, a sua evolução. Então, nós precisamos preocupar, sim, com quem vai continuar esses trabalhos quando nós já não tivermos mais condição de executá-los, por N motivos, né? Às vezes, uma incapacidade física me leva a ficar restrito. Então, eu preciso pensar em quem vai continuar. E esse pensar me faz mover em mim entendimentos íntimos sobre mim e sobre o outro.
Porque nós temos que pensar também que somos múltiplos, somos diferentes. Cada um tem uma vivência, cada um tem uma forma de ver a vida. Por isso, cada um vai trazer seu entendimento sobre aquele trabalho. Porém, o que não podemos perder, e a gente utiliza muito, né? Eu quero dar a minha cara a esse trabalho. Isso é importante, mas nós não podemos perder o que é a doutrina espírita, o que é o trabalho espírita. E Emmanuel continua dizendo: de que modo laurear profissionais dignos e competentes no estabelecimento de ensino superior sem a escola funcionando na base da cultura? Como que a gente chega àquelas pessoas mais capacitadas se eles não tiveram a base, ou seja, os ensinos básicos para que eles se capacitassem? Todos nós, quando começamos no trabalho espírita, tivemos ao nosso lado aquele que nos orientou os primeiros passos. Nós, às vezes, esquecemos disso, porque hoje já estamos com uma amplitude de trabalhos, uma quantidade de trabalhos que não nos permite parar muito para pensar o nosso começo, o quanto falhamos, o quanto buscamos novas formas de fazer. Mas a gente precisa parar alguns momentos, principalmente quando recebemos um companheiro que está iniciando, e pensar em nós mesmos. O quanto nós também precisamos de mãos amigas para que hoje nós pudéssemos ter um pouco mais de solidez na nossa tarefa, um pouco mais de consciência na nossa tarefa, um pouco mais de desprendimento daquilo que a gente imaginava para a realidade da tarefa espírita. O trabalho espírita nunca foi fácil, porque ele requer uma responsabilidade não só para com o próprio trabalho, mas para com aqueles que estão usufruindo da tarefa que abraçamos. Nós temos que fazer pensando no coletivo, e pensar no coletivo é de muita responsabilidade. Mas Emmanuel continua: nas atividades espirituais, há de se observar igualmente o clima de sequência, se quisermos obter colaboradores corretos e eficientes. Diante de companheiros imaturos, no que tange a discernimento, tantas vezes mergulhados em nebulosas conceituações ao redor dos temas da alma, é forçoso se nos caracterize com mais veemência a cooperação espontânea em favor deles, para que a nova revelação venha a possuir amanhã cooperadores à altura do trabalho que ela própria nos descortina. Como a gente disse, o trabalho espírita é para elevação do homem. Não basta que tenhamos grandes obras desempenhadas, visibilidade naquilo que fazemos, se esse trabalho não transforma primeiro a mim e depois aquele que o recebe. Se o trabalho espírita não espiritualiza o homem, se ele não faz o homem evoluir, se ele não faz o homem se transformar, ou pelo menos se ele não traz ao homem o pensamento da transformação, o trabalho espírita pode estar atendendo a tudo, menos aquilo que Jesus nos disse, menos aquilo que Jesus nos aconselhou, fazer pelo outro aquilo que gostaria que vos fizesse. Então, quando a gente começa a pensar que esse trabalho vai muito além da tarefa propriamente dita, que esse trabalho é indicação do mais além para aquilo, para as dores que nós temos hoje na Terra, para atender e consolar as dores que nós temos hoje na Terra, a gente começa a entender melhor que aquele ceareiro novo, aquele trabalhador novo que nos chega, precisa de nós atenção, cuidado, desprendimento, dedicação, entendimento. Olha como o trabalho espírita vai movendo em nós as virtudes que ainda estão em germe, localizadas dentro de cada espírito. É no trabalho com o outro, e principalmente aquele que nos chega inexperiente,
que nos chega ainda ineficiente para aquela obra, e a gente precisa prepará-lo, é nesse preparo que a gente também vai avaliando o quanto aquilo já está sedimentado em nós, o quanto aquilo já faz parte do nosso espírito, o quanto aquilo já faz parte das nossas ações do dia a dia. Isso requer um espírito abnegado, um espírito entregue, um espírito solidário, um espírito de entendimento, um espírito realmente fraterno, um espírito realmente caridoso. Nesse trabalhar com o outro, nós vamos desenvolvendo a caridade em nós, que é a grande proposta de Jesus, o amor e a caridade. É a grande proposta do Cristo para cada um de nós. Se eles estão imaturos, como diz Emmanuel, imaturos no discernimento, cabe a nós trazer a nossa maturidade frente àquilo tudo que a gente já passou, para que sirva de experiência também para ele. Mesmo ele trazendo as suas características, a sua forma, o seu intuito para aquele trabalho, ele vai ter dentro dele sedimentado o que é esse trabalho espírita. A que se destina esse trabalho espírita? Posso trabalhar em qualquer área de ação nos nossos centros espíritas, junto à comunidade carente, junto às crianças, sendo médium, sendo divulgador espírita, mas essa base do porquê essa atividade existe é importante a gente entender. Todos nós, os mais novos e os mais antigos. Emmanuel diz para a gente que encontramos amigos ainda verdes no raciocínio e na lógica, sejam médios ou explicadores, na edificação doutrinária. Procuremos, com afetuosa dedicação, uma porta para o entendimento recíproco. Recíproco. Daquele que chega, daquele que já está. Talvez da qual lhe possamos oferecer o coração em forma de esclarecimento ou de apoio, auxiliando-os a superar os trechos de sombra que, porventura, estejam sendo obrigados a contornar na caminhada para o conhecimento superior que todos nós aspiramos a atingir. Todos nós queremos evoluir, todos nós queremos ser felizes, todos nós estamos buscando na obra de Jesus. E é importante a gente pensar isso, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20, os ceareiros do Cristo, os trabalhadores do Cristo. A obra é do Cristo. A gente está momentaneamente agindo nessa obra. Olha que sublime é esse convite que Jesus nos fez, mesmo sabendo que ainda éramos, que somos seres não tão capazes perante a obra, ele já vê em nós as capacidades, as potencialidades que a gente já traz e nos convida. Se lembrarmos, quando Jesus convidou seus 12 apóstolos, eles não estavam prontos e acabados, mas eles estavam prontificados a atuar na obra do Senhor. Quando a gente lembra, quando Jesus convida Pedro, Tiago e João a estar com ele na transformação do Monte Tabor, a estar com ele na cura da filha de Jairo, não é por exclusivismo ou por muito amar só aqueles, é porque reconhecia neles seres que precisavam ser capacitados junto à mediunidade. Por isso, Jesus o leva sempre com ele, em todos os caminhos que ele tratou da mediunidade, capacitando aqueles irmãos. Mas para a gente terminar, Emmanuel diz: em suma, à frente de quaisquer irmãos procedentes desse ou daquele destino, menos claro a obra espiritual, saibamos agir com bondade e compreensão, porquanto muitos daqueles que nos parecem enganados ou incipientes, se amparados com amor, se-nos-ão, no porvir, valiosos vestilitários da causa do bem, seja na plantação da verdade ou na colheita de luz. Vamos investir nesses novos ceareiros que nos chegam.
Eles farão por nós, conosco, grandes trabalhos na seara de Jesus.